Abriu o carrinho e não vendeu nada. Colocou seu produto digital para vender, fez lá uma live, fez uma oferta, fez uma campanha e ninguém comprou. Quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que pensar? Para onde que a gente tem que ir? Esse é o tema do vídeo de hoje, baseado numa pergunta, num comentário que foi feito aqui no canal. Vamos lá. Quando você abre o carrinho e você faz uma oferta do seu produto digital e você não vende nada, fazendo uma análise bem lógica, pé no chão, analítica, existem apenas duas coisas que contribuem para que isso aconteça. Uma delas é que talvez você não tenha tido quantidade de pessoas suficiente sendo expostas a essa oferta. Vou dar um exemplo prático do dia a dia aqui. Eu posso ter o melhor produto do mundo aqui na minha mão, inclusive com um bom preço. Só que na hora que eu vou oferecer esse produto, mesmo que eu ofereça no 1 a 1, ou dentro de uma loja, ou de qualquer forma, existe uma coisa chamada taxa de conversão, que é de 100 pessoas, a cada 100 pessoas, a cada 100% das pessoas que forem expostas a essa oferta, existe um número menor do que 100 que vai dizer sim, ok? Então, por exemplo, vamos supor que esse mouse aqui, ele tenha uma taxa de conversão de 1%. Significa que a cada 100 pessoas que eu falar, quer comprar? Estatisticamente, uma vai dizer sim. Não estou dizendo que existe uma regra absoluta de taxa de conversão para cada produto. Isso é um conceito, tá? Mas aí o que acontece? Por melhor que ele seja, por melhor que o preço seja, por melhor que a qualidade seja e tudo mais, se eu não oferecer para pelo menos 100 pessoas, para eu ter uma que vai dizer sim, eu não vou vender nada, mesmo que o produto seja bom. Então não adianta eu pegar esse produto aqui e oferecer para 20 pessoas. Não tem relevância estatística. E aí a venda não vai acontecer. Então um dos motivos que pode contribuir para você ter aberto o carrinho e não vendido nada é falta de número de pessoas exposta àquela oferta. Então o que você faz nesse caso? Vai fazer uma análise numérica de tudo, de todo o processo. Quantas pessoas se inscreveram para aquela aula, caso você tenha ofertado dentro de uma live? Quantas pessoas compareceram? Quantas pessoas assistiram a gravação dessa oferta? Quantas pessoas conversaram com você por e-mail? Quantas pessoas conversaram por WhatsApp? Você vai fazer um levantamento numérico da quantidade de pessoas que foi exposta a essa oferta. E aí, o que significa esse número que você encontrar? Num primeiro momento, ele não significa nada, porque ele deve ser comparado com outras situações, né? Quando eu falo que esse mouse aqui tem uma taxa de conversão de 1%, eu estou tirando esse número de qualquer lugar, né? É um número aleatório. Depois da prática é que eu vou ter esse número para isso, e aí eu vou poder comparar ele com o próximo ciclo, com a próxima tentativa. E aí eu vou saber se eu estou conseguindo aumentar ou diminuir essa taxa de conversão. Então, primeiro ponto para analisar, numérico, tá? Menos emoção, menos achismo, menos coisas genéricas, do tipo, eu abri, não vendeu nada. Menos emoção, número, né? Todos os números que você conseguir levantar, escreve num papel, anota numa planilha, para você ter essa clareza numérica da situação. A outra frente que a gente tem para analisar é a parte da conversão em si. Então, um processo de vendas é uma proposta sendo exposta para um número de pessoas, né? E aí entra uma parte mais subjetiva, que é o como nós fazemos essa proposta, como nós apresentamos essa oferta e o que é essa oferta. É o que a gente pode chamar do pilar da conversão, né? Na quantidade de pessoas ali, na parte numérica, a gente pode até chamar esse pilar de tráfego, né? Que é a quantidade de pessoas, fluxo. E o outro é a conversão. A parte da conversão é um assunto mais subjetivo, ele não é tão matemático assim. Por que ele é subjetivo? Porque ele envolve, por exemplo, como que você apresentou esse seu produto, como que você apresentou essa oferta. Isso envolve todo o jeito que você falou, toda a ordem que você apresentou, os conteúdos que ali você apresentou, as possíveis objeções que as pessoas têm que você trabalhou ou que você quebrou, e até coisas que podem estar um pouco fora do seu controle, como o perfil das pessoas que estavam ali, né? Então você pode ter atraído ali, vamos supor, 150 pessoas, mas um dos fatores que interfere é se essas 150 pessoas estão com relacionamento, elas estão próximas, elas estão adequadas, né, ao que está sendo ofertado para elas.
Então, como que você analisa essa segunda etapa? É uma coisa um pouco mais subjetiva mesmo. Você vai assistir a oferta que você fez e começar a fazer reflexões a respeito dela. Por exemplo, eu falei bem? Eu consegui gerar valor para as pessoas que estavam lá? Eu apresentei um conteúdo que demonstra que é uma nova oportunidade para ela? Ou eu demonstrei que eu tenho capacidade de ensinar aquilo para ela? Eu mostrei que é uma coisa interessante? Eu mostrei que é uma coisa nova? Eu fui repetitivo? Eu fui prolixo? Eu falei demais onde não devia e falei de menos onde devia? Pode ver que todas essas análises são bem subjetivas e não é na sua primeira análise que você vai já, digamos, ir da água para o vinho. Mas é esse tipo de análise que vai levar você a fazer reflexões para, na próxima tentativa, no próximo ciclo, no próximo processo, você colocar pontos de melhoria que você mesmo foi capaz de identificar. E esse é um processo sem fim. Toda campanha, todo pitch de vendas que a gente faz, a gente tem condições de refletir sobre ele e encontrar pontos de melhoria. Outra coisa que te ajuda é a ajuda de fora, né? Talvez uma pessoa mais experiente, alguém te dá um feedback, alguém assistir aquilo lá, ou até mesmo alguém que não seja tão experiente, mas um possível cliente, um prospecto, ele dar um feedback para você a respeito daquilo, pode trazer insights importantes também para você melhorar no próximo ciclo. Sendo assim, tudo se resume a: primeiro, é normal não vender nada na primeira vez, ou até mesmo na segunda ou na terceira. A gente está aprendendo praticamente uma ciência nova, uma habilidade nova, né? Que é uma coisa que a gente não foi treinado a fazer. E à medida que você faz, à medida que você aplica, você vai superando desafios, você vai ficando melhor e você desenvolve essa habilidade. E através da repetição com melhoria contínua, é bem provável que uma hora vai dar certo. Mas ao mesmo tempo eu sei que é emocionalmente pesado, é cansativo mesmo, é frustrante quando a gente vai lá, monta uma campanha e na primeira vez ela não dá certo. Mas aqueles que deram certo são aqueles que superaram essa etapa. Algumas pessoas conseguiram acertar de primeira, né? É bom quando a gente tem um resultado rápido, isso motiva a gente, mas a grande maioria não teve um bom resultado de primeira, né? E quem persistiu, continua evoluindo, é aquele que tende a dar certo. Então você tem que fazer realmente esse tipo de análise. Primeiro, a análise numérica, a análise matemática, depois a análise subjetiva, a análise da parte de conversão, processo de melhoria contínua, né? O que eu posso melhorar para ir para o próximo, e aí você vai para o próximo com a maior quantidade de clareza possível de o que você está fazendo de diferente agora, que você considera melhor. E aí repete esse processo, né? Aí vai para a próxima, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Pode ser que não tenha nenhuma venda, pode ser que tenha uma, pode ser que tenha duas. Você vai ter um resultado, né? E aí, em cima desse resultado, você repete esse processo de autofeedback. Parte numérica, parte subjetiva. Tráfego, conversão. E aí, a cada ciclo, você busca colocar as melhorias que você conseguiu identificar. Uma das minhas primeiras tentativas de vender alguma coisa digital foi lá em 2010 ou 2011, quando eu quis fazer um projeto de podcasts, onde eu venderia o material didático do podcast. E na época eu tinha uma mentalidade, eu era mais iniciante, né, nesse negócio de empreender, então eu não tinha tanto essa mentalidade do MVP, de fazer as coisas simples, as coisas, o mínimo viável para fazer acontecer. Então, na época, eu investi em fazer um site super bem trabalhado, paguei caro na época para montar ele, eu investi na produção desses podcasts, eles foram gravados em estúdio, eu investi em designers gráficos, investi em fazer mascote e tal. Não é um dinheirão gigante, não, mas para a época, né, era uma parte significativa do meu salário. E a minha ideia era que eu ia pegar o material didático de cada podcast que a gente gravava e vender ele por R$ 9,90. E na época eu não sabia nada de marketing digital propriamente dito, no sentido de tráfego, conversão, copy, relacionamento e coisas do tipo. O modelo que foi montar um site, colocar o conteúdo lá e colocar um botão para comprar, né? E pensa que depois de toda essa energia investida para fazer isso acontecer, não vendeu nada, né? A proposta ela não foi para frente. O que acontecia é que as pessoas elogiavam o podcast,
Né? Que legal, nunca vi uma coisa tão bem feita, nunca vi uma coisa desse jeito. É a primeira vez que eu vejo alguma coisa desse tipo na internet, mas ninguém clicava no botãozinho ali para comprar o PDF por R$ 9,90. No fim, uma pessoa só comprou. Até eu ver que esse projeto, nesse formato, não ia para frente, né? Não foi uma reflexão que foi acontecendo até que naturalmente, porque o meu objetivo era criar alguma coisa na internet. Então eu ia tentando outras, tentando adaptar o que eu ia oferecer, aproveitar o que já tinha ali. E isso acabou se convertendo para um formato onde eu comecei a vender aulas particulares ali naquele site, aproveitando, né, tudo o que foi criado. Mas acontece, né? A maioria dos nossos primeiros projetos, o resultado ele vai ser diferente da expectativa. E o importante é a gente continuar, né, aplicando as melhorias que a gente consegue identificar, sempre com o nosso objetivo em mente, aonde que a gente quer chegar. Quero criar um negócio, quero viver disso, quero vender, o que você quer. E aí você vai adaptando a rota, né? Você vai adaptando as suas ações, misturando com os aprendizados que você tem, e aí a tendência é que uma hora o resultado venha. Não é garantido que o resultado venha, né? Afinal, empreendedorismo é um jogo de incerteza. A vida é um jogo de incerteza, né? Mas no empreendedorismo isso é um pouquinho maior. Não existe garantia nenhuma de que vai dar certo. Existe probabilidade, né? Se você está sempre pensando em como eu posso atender uma demanda, que demanda que eu posso atender do mercado, onde que eu posso oferecer um produto ou serviço que atenda essa demanda. Se você pensar nesse fundamento, e aí você direciona as suas ações para identificação de demanda e produção de alguma coisa para atender essa demanda e ofertar para essa demanda, você aumenta a probabilidade de como empreendedor você dar certo, né? E veja que quando eu falo isso, eu estou muito desvinculado do meio pelo qual você vai atender essa demanda, né? Por exemplo, na minha história, eu sempre quis ser um empreendedor. Não importa se é um empreendedor como professor, como vendedor, como dono de uma empresa, como consultor. Não, eu queria empreender e ter o resultado financeiro que aquilo poderia trazer. E aí, se você vê grandes empreendedores, a maioria, tirando alguns casos específicos onde a pessoa descobriu uma coisa, não descobriu, mas ela produziu alguma coisa, ela acertou em cheio que existia uma demanda de mercado. Se você olhar para os empresários, para os empreendedores, para as pessoas que prosperam financeiramente, a maioria delas, elas estão mais focadas nesse fundamento de encontrar uma demanda de mercado para ser atendida do que em qual mercado ela quer atuar ou que tipo de produto ela quer produzir. Os grandes empresários, eles não são apegados ao tipo de negócio que ele atua. Eles são apegados a atender demanda de mercado, gerar um negócio, e isso gera resultado. Sei que falando isso desvia um pouco do foco inicial, mas às vezes é importante você pensar nisso também. Porque às vezes você está tão apegado, por exemplo, a vender aulas, mas você poderia vender um aplicativo. Ou você está muito apegado a vender um aplicativo, mas você poderia vender aulas. Ou você está muito apegado a vender um infoproduto, mas você poderia vender pacote de mentorias ao vivo. Tudo depende da demanda. Você está mais focado em atender a demanda ou materializar uma ideia que você tem, que você acredita que teria demanda. Eu acredito que a gente tem que estar sempre observando primeiro a demanda. E claro, né? É um jogo onde existe um balanço aí, existe aquela demanda que você acredita que existe. Num primeiro momento isso vem de dentro de você, até pela sua experiência dentro do seu mercado, até do conhecimento que você já tem sobre o assunto. Então, num primeiro momento você acredita que existem pessoas que precisam e pagariam por aquilo, e num segundo momento você valida se existem mesmo essas pessoas e que ajustes você tem que fazer para poder atender essas pessoas. E falando em atender demanda, perceba que esse vídeo mesmo foi gravado atendendo diretamente uma demanda que veio no meu canal. Então, essa é uma dica que você pode aplicar também. Na hora de você produzir conteúdo, na hora de você fazer qualquer coisa, fazer um produto, ao invés de você fazer algo 100% do que está na sua cabeça, ao invés de você ficar tendo ideias, você pode buscar feedback na própria demanda. O que as pessoas estão pedindo, o que elas estão perguntando, o que elas estão precisando. E aí você produz de forma certeira para ela. E para a gente continuar esse processo, mais do que se inscrever no canal, clicar no gostei, toda essa coisa toda aqui não é tão importante, eu queria que você deixasse um comentário dizendo o que você achou, o que você aprendeu e como você acredita que eu possa te ajudar.
porque aí, através do seu comentário, eu vou conseguir produzir mais conteúdo aqui para te ajudar. Tudo bem? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.